brincadeira. Shalom, graça e paz. Estamos aqui com um grupo bem bonito, né? Eles não vão falar porque são reservados, mas pode passar a máquina para ver esse grupo não, aqui. Pode não. Tá bonito, todo mundo não fez o cabelo, o outro disse que não está arrumado, né? Mas a gente não olha para a aparência, né? O Senhor olha para o nosso coração. Então o que nós queremos dizer é que fomos solicitados para falar sobre um assunto que é muito peculiar a todas as igrejas cristãs. O católico conhece, o protestante, o evangélico, todos eles conhecem sobre isso, entende? Sobre a batalha espiritual. A batalha humana a gente conhece, né? Do dia a dia, a nossa batalha de lutar para vencer, né? Lá no Brasil apareceu um ditado, não sei de onde que veio, se veio daqui dos Estados Unidos, tem que matar um leão todo dia, né? Eu digo, parece até que é a história de Sansão, né? Que tinha que matar um leão para mostrar a sua potência, o seu grande poder que Deus dava, né? Não, nós temos batalhas, nós temos lutas. Todo dia nós temos que enfrentar lutas. Eu acho que uma das pessoas que mais precisa enfrentar lutas, talvez vocês não concordem, é o comerciante. Uma pessoa que abre um negócio, abre um ponto, estabelece um lugar, ele depende do ponto, depende dos fregueses, dos clientes, dos concorrentes, dos impostos, de uma série de fatores que uma vez um irmão da nossa igreja lá em Salvador, a primeira igreja batista do Brasil, já disse, olha, eu vou desistir de tudo. Porque eu não aguento mais essa luta, minha luta é muito grande, eu tenho que concorrer com tudo, eu tenho que arcar com tudo. Eu não estou aguentando mais isso. Eu disse, bom, mas essa é a sua luta. Quais são as armas que você dispõe? As armas? Não, eu estou falando do meu comércio. Essas armas, você não conhece as armas? Ele era um novo decidido, um novo convertido, por conhecer da Bíblia. Aí eu abri essa passagem aqui para ele. Eu disse, qual é a primeira coisa que você vê num guerreiro? Num combatente, no tempo medieval? Um capacete, né? Tinha que ter uma proteção. Não conheço nem de uma força auxiliar, até o índio usa. Uma proteção. Um escudo. Sempre foi uma maneira de se proteger. E para atacar, uma espada. Ele disse, mas isso é do tempo antigo. Eu digo, bom, para hoje não serve mais esse tipo de armamento. Mas para os dias antigos, do ponto de vista espiritual, Paulo estava falando para uma comunidade que estava sendo dominada por um Império Romano. E eles viam no soldado romano, nas tropas romanas, a indumentária de um armamento, de uma armadura, que constava de capacete, de cinto, de ajustar as coisas para prender a própria espada, de um escudo, de uma couraça, né? Das botas, dos sapatos bem ajustados. E aí Paulo usou isso para explicar o que nós temos de fazer espiritualmente para podermos combater e fazer frente aos ataques que nós recebemos. Ataques da própria circunstância da nossa vida, ataque de nossas limitações, ataque das coisas que nos assolam às vezes, inesperadamente, as coisas climáticas, os acidentes, as enfermidades. Nós vivemos num mundo de grandes dificuldades a serem enfrentadas no dia a dia. Desde o nenenzinho, antes de nascer, né, doutor? Ele já está num período de sobrevivência. E Paulo, quando escreve aos Efésios, aquela igreja pequenininha, de um casal só, você tinha lá um casal, Áquila, a mulher, e Priscila e Áquila, um dos primeiros convertidos. E no capítulo 6, muita gente usa essa passagem. Muitas vezes eu vi pessoas usando para buscar o poder, a força do alto de Deus. E no versículo 10 do capítulo 6, Paulo diz assim, no demais, irmãos meus. Tudo que ele tinha falado sobre a família, sobre a fé,
sobre a perseverança na palavra de Deus, ele disse, no demais, vou acrescentar alguma coisa. No final do capítulo ele disse, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Tudo a gente precisa buscar força, né? Força moral, força física, força mental, força para muita coisa. O mundo em si, a física, sem força, ela não existiria. Entendeu? A força é uma coisa que a gente empreende. Mas para eu ter a força, eu preciso me fortalecer, exercitar algo para que essa força venha a se desenvolver. E ele diz, fortalecei-vos, pois, na força do poder do Senhor. Às vezes, na minha vida, eu tentei resolver a coisa na marra e não deu certo. Às vezes, minha natureza, às vezes, não sei esperar, eu sou um pouco impaciente para resolver as coisas, e às vezes quero adiantar o expediente. E vou lá e faço do meu jeito. E não era no tempo que o Senhor tinha reservado para mim, e não me sai muito bem. Geralmente não nos damos bem. A precipitação na volição da vontade de uma pessoa já não é o ideal. No planejamento, por exemplo, de um negócio. Agora imagine se eu não espero a orientação de Deus. Essa orientação está na força que vem do alto. Então ele diz, revesti-vos, pois, em toda a armadura de Deus. Esse é o ponto da questão que os pastores pediram para eu fazer esse estudo hoje aqui e mandar depois por e-mail. Ele disse, revesti-vos, pois, com o quê? Toda a armadura de Deus. Toda. Então muita gente se reveste com uma parte e deixa a outra. Às vezes ele tem o costume de só fazer aquela parte. E tem uns que nem fazem a parte. No final do culto, diziam para mim, pastor, mensagem, muito boa, viu? Ora aí por mim, viu? Ora aí. Ora aí. Esse negócio de ora aí, ele não ora, mas pede você para orar. Ele não põe a armadura. E essa armadura, ela é muito importante. Tem gente que só pensa do ponto de vista do capacete da salvação. Eu sou um crente, eu creio em Jesus, eu sou salvo, isso é o que basta. É o principal, é o seu capacete da salvação. Amém? Você ter certeza que o que passar aqui pode passar. Haja o que houver, mas a minha certeza da minha salvação, eu tenho absoluta em Cristo Jesus. E o Espírito Santo me dá força para que eu não tenha dúvidas que Jesus fez o sacrifício por mim. Jesus pagou o preço por mim. Jesus expiou por mim o que eu não podia pagar. Pela graça de Deus eu tenho essa proteção na minha cabeça. E por que o capacete? Vocês já pararam para pensar? Por que ele disse o capacete? É uma coisa muito importante. Claro que em todas as missões que eu recebi no tempo da Revolução, lá no Brasil, como tenente mais moderno, diziam, olha, o capacete de aço, não esqueça. Você vai para um lugar muito exposto. E lá estão, já tinha naquele tempo os que escolhiam quem estava à frente para acertar. Como é que chama aí o que atira com... Sniper. Como é que é? Sniper. Já está falando o inglês já, é o sniper mesmo, muito bem. Esse não erra, ele aponta para o cabeça do grupo, o comandante. E eu não gostava daquele capacete de aço, em cima do capacete de fibra, aquilo dançava na minha cabeça, parecendo um pandeiro pesado, mas muitas vezes me valeu. Mas para nós, espiritualmente, qual é a ideia disso? A sua cabeça tem o quê? O seu cérebro? Suas ideias. Suas ideias, da mente, né? seus pensamentos, Nossa mente, né? a sua mente é o lugar de maior ataque que a gente tem do inimigo. Um pastor de muitos anos já, ele disse, olha, em toda a minha vida, minhas batalhas eram com a minha mente. Os pensamentos, as dúvidas, que somos sobressaltados muitas vezes. E nós temos que nos revestir com esse capacete da salvação, que eu tenho a salvação da vida eterna, mas eu tenho uma salvação de me proteger. O Senhor coloca até os seus anjos ao redor de mim. Salmo 34 diz, né?
Os anjos do Senhor, né, acampam-se ao redor daqueles que temem o Senhor. O Senhor provê. Então, a minha mente, o meu pensamento, as minhas preocupações, quantas preocupações nós temos, né? É quando eu me revisto desse capacete da salvação, eu já comecei bem o meu dia. Eu já estou mais seguro. Eu já estou mais salvaguardado. Amém? Amém. Depois ele vem e fala sobre, eu não vou seguir a ordem daqui. Ele vem e fala sobre a couraça. Vocês já viram aquela couraça? Umas eram de ferro, outras de cavaleiros mais, do tempo mais antigo, eram de um couro de fibra forte, outras eram de limalhas, para que ele não fosse atingido no peito dele. Dizem até que Ricardo, o coração de leão, já leu a história? Ele ganhou muitas batalhas, trouxe muitas vitórias para a Inglaterra. Mas quando ele voltou de uma batalha, os franceses estavam na fronteira e era uma guarnição pequena. Ele disse, eu vou lá, vou acabar com eles. Ele disse, nem vou colocar minha couraça, nem capacete, eu vou com o cavalo e com a minha espada eu vou derrubar todos. E antes dele chegar na fronteira, um arqueiro pegou, viu que ele estava sem a couraça e acertou no peito dele. E Ricardo, coração de leão, faleceu brutalmente porque deixou de guardar o seu peito. Às vezes nós temos essa tendência espiritualmente. Uma das coisas mais difíceis do meu ministério, que eu tive que levar tempo em oração e seguindo conselhos mais experimentados, para não me abalar, era calúnia, mentira e acusação que não era devida de pessoas de fora, de pessoas da política, de pessoas que invejavam. E eu já esperava isso, era normal, mas quando dizia que eu não foi bem assim, eu diria, nem estava em Salvador, não estava na Bahia, eu estava nos Estados Unidos nessa época. Mas estava porque eu vi o Senhor, então é mentira. Eu vejo pessoas que perdem até o controle quando você diz, não, eu vi sim, foi você que fez, você fez, então você falou isso. Não, eu não falei, juro, eu não falei, falou, você fica contrariado. Mas isso passa. O mais difícil é o que está no Salmo de Davi, que ele diz assim, cansei de ver o ímpio prosperar e ter tudo do melhor, e enriquecer, e o pobre ter menos e pouco. Por que, Senhor, o ímpio prospera tanto? Já leu esse salmo? Indignação. Indignação. Então o Senhor fala com ele e diz, coloque sobre o seu peito a minha justiça. Eu tenho de me revestir da couraça da justiça de Deus. Esperar pela essa justiça que ela me dê cobertura, não é isso? Porque não vou fazer justiça. Eu vou querer justiça para alguém, alguém vai julgá-lo. Pode ser bem ou mal, como estamos vendo agora no Brasil. Nem chega a julgamento, né? É só investigação. E toda essa história. Não, eu vou esperar que os homens possam agir dentro de uma legalidade precisa, absoluta. As testemunhas falham, as relações falham, mas Deus não depende disso. O Senhor é justo. Um dos atributos de Deus que a gente aprende na Bíblia é a justiça. A justiça de Deus é diferente. E não pende para um lado nem para o outro. Então, eu tenho fé na justiça divina para o nosso Brasil. Eu tenho fé que ele já começou a puxar o tapete vermelho de muita gente importante, de muita gente poderosa, de muita gente de capacidade, de desempenhos, muitos espertalhões, muitos grandes que estavam, por todo esse tempo, 30 anos manipulando o nosso país. A justiça de Deus é que me protege para eu não ficar desapontado, para eu não ficar martirizado ou chateado, porque a gente não pode ver uma notícia, mas nem nenhum canal brasileiro que a gente esgota a paciência, não é verdade? É. A gente esgota, mas outra vez,
De manhã cedo você foi tomar um café, mas agora de manhã já tem outra, já apareceu outra Essa coisa, já novela. apareceu. É intragável. Mas se eu ponho essa armadura de Deus sobre o meu peito, a justiça de Deus me protege, porque eu confio na justiça do Senhor para todas as coisas. Depois Paulo diz, olha, e não vos esqueçais de colocar o cinto, cingir-vos com o cinto da verdade. A verdade é uma coisa que não falha também. Se você sabe o que foi certo, o que você fez certo e que não mentiu, e pode ser acusado, pode aparecer errado, pode o fisco vir dizer que você errou, ver a sua contabilidade. Aqui nos Estados Unidos, né? Tem duas coisas que o americano mais teme, né? É a morte e Imposto de renda. o imposto de renda. Já disseram isso. Ele se pela, se tem um medo tremendo. Ele não quer, ele quer ver qualquer coisa em frente à terra, mas não imposto de renda. Diz lá no Brasil que lá é a morte e para os políticos que é a urna. Não, que é uma- Que eles não dormem, né? Que a urna é o que eles mais temem, o resultado das urnas. Mas nós temos de encarar uma coisa. Aqui nós estamos falando de uma verdade que não é uma meio-verdade. Já ouviu falar numa meio-verdade? Uma coisa que é metade verdade, metade mentira. É um sofisma. Há muitos sofismas que você acredita, mas mais ou menos. Já viu a pessoa dizer mais ou menos? Eu digo, não, eu não quero uma coisa mais ou menos, desculpem. Mas por quê? Essa religião aqui faz o bem e faz o mal. Essa foi a proposta do inimigo para Adão e Eva. O dia que tu vários desses frutos proibidos, tu vai saber tanto igual a Deus, o bem e o mal. Tu vai saber tanto igual a Deus. O bem e o mal não se misturam. Ninguém quer uma moeda, dólar, meio. Dólar e meio falso. Ninguém quer um ouro folheado. Ou é ouro ou não é ouro, não é isso não? Ninguém quer um meio termo, mas na verdade, muitas pessoas querem o meio termo de uma verdade. Deus é um Deus, por exemplo, único. Deus não permite que você tenha outros deuses diante dele. Ou é Deus puro e santo e não se mistura com o outro. Mas as religiões do mundo inteiro aí, até do próprio Israel, até da Bíblia no Velho Testamento, o povo de Israel, o povo de Deus prevaricou quando tentou levantar dois altares. Jesus disse no tempo dele, ninguém pode servir a dois senhores, porque amará um mais do que o outro. Ou servirá um e não servirá o outro. Mas as religiões dizem, não, mas tudo leva para o céu. Todos os caminhos levam para Deus. Mentira. Isso não é verdade. Não é verdade. Deus é puro e santo, Jesus também, o Espírito Santo de Deus, e lá não entra meio cá, como diz lá no Nordeste, meio lá, meio cá. É a verdade na palavra de Deus em Cristo Jesus, essa verdade nos liberta de qualquer coisa. É um cinto bem ajustado. Se você pode ter a espada, segura, mas esse cinto tem que estar bem ajustado na verdade do Senhor, na palavra de Deus. Agora, tem uma outra coisa. Ele falou sobre o escudo da fé. Todas as pessoas que conversam sobre Deus, eles dizem que tem fé, e eu creio. Lá na Bahia diz assim, bote fé. Tá, vou botar fé, né? Mas eu vou botar como põe açúcar no café? Não, eu vou botar como põe o sal na comida? Eu vou adicionar a minha fé? Não, eu tenho de ter essa fé dentro de mim. Eu tenho de exercitar essa fé, que eu creio e essa crença eu exercito na minha crença em Deus. Então, esse escudo da fé, uma vez eu falei a uma pessoa, chegou e disse assim, mas o senhor orou aquele pedido que eu fiz para o senhor, pastor? Eu disse, eu escrevi no papelzinho, levei para casa e orei. Mas o senhor sabe, eu estou apanhando a beça. Eu disse, onde é que a senhora está com o escudo? No braço direito ou no braço esquerdo? Ela disse, eu não sei qual é o lado que tem que botar. Eu disse, a senhora
é destra ou é canhota? Ela disse, não, eu escrevo com a mão direita, então põe o escudo na mão esquerda. Ela disse, por quê? Para te proteger dos francos que você não vê, dos dardos inflamados. Para a sua mão direita, já que você é destra, poder desembainhar a sua espada e se proteger. E se for o contrário, se você é canhoto, você vai trabalhar com a mão direita. O escudo é o flanco, é a coisa que você não vê. O escudo são os dardos inflamados que voam, diz o Salmo, de noite. E você tem que ter esse escudo da sua fé, cada dia. Já me disseram assim, não vai nesse lugar não, que é perigoso. Não saia nesse lugar não. Sim, eu tenho que ter precaução, tenho que ter cuidado, né, não? Para sair para um lugar. Não se meta com esse negócio, que esse negócio não dá certo. Não faça isso desse jeito que não vai dar certo. O advogado aqui, quanta gente ele dá conselho aqui e diz, isso aí não é assim, se fizer assim não vai dar certo. O camarada diz, não, mas dá um jeitinho. Não adianta. Você tem que se proteger com a sua fé, seu escudo, para evitar esses dardos inflamados que são lançados numa hora que você não espera. A sua fé lhe dá cobertura, a sua fé lhe protege do que você não sabe de onde está partindo, de onde está chegando. Seja uma enfermidade, seja um mau negócio, seja uma frustração, seja um tropeço, o que acontecer, esse escudo tem de estar guardado do seu flanco, do seu lado. Agora, a mão que você opera, que você trabalha, você tem de saber desembainhar a espada. E isso é o que mais os cristãos falham em fazer. Você pode ser um crente dedicado, consagrado, está sempre separando o seu escudo e colocando sobre sua cabeça e dizendo, ai meu Deus, como eu estou sofrendo. Ai meu Deus, quanta aprovação. Ai meu Deus, quantas dificuldades. Você fica debaixo daquele escudo o tempo todo. O Senhor quer, na sua palavra aqui, dizer o quê? Desembainhar a espada do Espírito. Se uma coisa está incidindo contra você, está se repetindo, está te desgastando, você tem que desembainhar a espada do Espírito de Deus, de dois gumes, da palavra de Deus e do poder do Espírito Santo, e de contra aquela hoste, e de contra aquela hostilidade, e de contra aquela adversidade, e desembainhar aquela espada em nome de Jesus e derrotar aquela investida do inimigo. Amém? Amém. Porque sem isso você é um eterno sofredor. Você precisa desembainhar a sua espada. Você já se protegeu, está cansado de receber, como se diz, arreveses, pauladas, bordoadas, provações. Dá uma hora você diz, agora não mais. Em nome de Jesus, eu me protejo com o meu escudo, mas eu desembainho a minha espada. Vai com essa espada em nome do Senhor Jesus. Você não tem força, eu nunca me arvorei dizer, eu faço isso, eu digo agora. Sempre vi casos terríveis se manifestarem, eu disse em nome do Senhor Jesus, no poder do Espírito Santo de Deus, eu venho contra ti, como Davi, jovenzinho diante de um Golias, disse, tu vens comigo com um bodog, meu nome daquele lança-pele, uma funda, e ele como gigante todo armado com lança, ele disse, não, eu venho contra ti em nome do Senhor Jeová, o Senhor dos Exércitos. Você tem que ter uma autoridade na sua vida de se levantar em nome do Senhor Jesus, com a espada do Espírito Santo de Deus. Agora, depois de toda essa armadura, tem uma coisa que foi faltando. Alguém lembra? Sandália. As sandálias e os sapatos. Para o soldado, a bota é muito importante. Ele não vai de chinelo para uma batalha, mas se calça bem. E ele diz, calçai-vos com os sapatos do Evangelho da Paz. Vejo muita gente se debatendo, atacando religião, atacando pessoas, atacando isso, atacando aquilo. Não é esse ataque. A minha ida a um lugar deve ser com esses sapatos do Evangelho da Paz. Porque o Senhor Jesus veio para trazer a paz.
embora não reconheceram. O Senhor Jesus foi chamado em Isaías o príncipe da paz. O Senhor Jesus tem um shalom de Deus, a paz do Senhor. E eu tenho que me posicionar de calçar os sapatos para levar o evangelho da paz. Se eu levar o evangelho, a pessoa muda. Né? A pessoa muda. Eu uma vez tive essa experiência. Na primeira igreja no estado do Rio de Janeiro, um lugar muito distante, um bairro muito agreste, e de repente alguém me disse que eu não fizesse o culto de quarta-feira, porque a pessoa que estava do lado ia fazer um trabalho, e esse trabalho ia ser para fechar a igreja, que a igreja estava concorrendo com os serviços que estavam sendo feitos. E eu disse, não, nós vamos levar o Evangelho da Paz. Vamos fazer o culto. Cantamos, oramos, pregamos a palavra e depois mandaram me chamar para ir para aquele terreiro. Se precisa do senhor ir lá, quer falar com o senhor para dar um recado. Eu disse, olha, eu tenho que voltar para minha casa lá do outro lado do Rio de Janeiro, de outra oportunidade. E comecei a orar pelaquela senhora. Deus abençoou, que ela mandou me chamar porque estava com uma enfermidade, e aquela enfermidade se alastrou no pé, nas pernas. Eu fui e disse, agora eu vou lá levar a paz, já vou orar por essa senhora. E ela veio e disse, o senhor veio aqui, o senhor Zedinho disse que o senhor veio aqui orar por mim, disse, vem orar pela senhora. Ah, se eu ficar boa, eu largo tudo. Eu digo, bem, não é por isso. A senhora vai ficar boa para a sua vida eterna, para a sua alma, para a sua salvação em Cristo Jesus. E é essa paz que Jesus quer lhe dar. Eu me ajoelhei do lado dela, coloquei a mão na perna dela, estava inflamado, estava em estado assim, ele sofrendo muito, e Deus abençoou naquela hora. Ela começou a respirar fundo, esticou a perna. Eu fui para casa, voltei na outra quarta-feira. Veio a notícia que ela estava curada. Deus teve misericórdia. Deus é um Deus de misericórdia. Deus é um Deus de paz e amor. Esses calçados fazem parte da minha armadura espiritual. Esses pés calçados, lá em Isaías diz, quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas de salvação. Sabe por que eles diziam isso lá? Porque quando o vigia ficava no alto do monte, vendo a batalha de Israel, quando Israel prevalecia, entendeu? As mãos de Moisés estavam para o céu, então eles diziam, Deus está prevalecendo, Israel prevalece com a vitória, o inimigo está sendo derrotado. E viu um mensageiro correndo no deserto. Quando chegava perto, ele fazia assim, ó. Isso sabe o que quer dizer paz? Paz. E aqueles calçados subiam um monte para poder dar o sinal de paz. Assim nós subimos um monte para trazer a mensagem de paz do Evangelho. E você faça isso. Tenha a armadura de Deus para vencer, tenha a armadura de Deus para passar pelas provações, para superar as suas dificuldades, de superar a si mesmo. Põe o capacete da salvação, primeiro, põe a couraça da justiça de Deus, o cinto da verdade, use o escudo da fé, use a espada do Espírito para ir de encontro às ciladas do inimigo, mas não deixe de calçar os sapatos do Evangelho da Paz. Você com a sua boca pode professar isso em nome de Jesus. Pregar boas novas de salvação. Amém? Que Deus te abençoe nesse estudo, meu irmão. Muito obrigado pela atenção. A paz do Senhor.